Boa tarde, pessoal. Vamos fazer agora uma correção de números complexos. Então, o exercício número 6 e o exercício número 7. Esse vídeo é para o pessoal de segundos anos da B e C. Então, falando sobre número complexo, a introdução do que seria um número complexo. Então, vamos lá. Lembra que a gente comentou em sala que um número complexo ele apresenta essa forma aqui, pessoal. Ele tem um número sozinho, que é chamado de parte real, e ele tem um número que acompanha o i, que é chamado de parte imaginária. Então, o que é um número complexo? É um número que possui uma parte real e é um número que possui uma parte imaginária. Quando um número complexo apresenta só a parte real, ele é chamado de número real ou imaginário real. Então, esse número z igual a menos 2, ele é chamado de número real. Porque o número que teria que estar acompanhando o i não apareceu. E o número, quando apresenta só o número que está do lado do i, só a parte imaginária, e ele não tem a parte real igual esse número, ele é chamado de número imaginário puro. Então, resumindo, turminha, o que é um número imaginário puro? É um número que não apresenta a parte real. Está aqui. E o que é um número real? Ou imaginário real? É um número que não apresenta a parte real. Que a parte real é igual a zero. Então, em cima dessa explicação, vamos resolver o exercício número 6 da folhinha do xerox de vocês. Vamos lá, então, ó. Eu quero achar o valor de y, de modo que esse número complexo seja imaginário puro. Então, pessoal, eu tenho que ter em mente o seguinte: um número, para ser imaginário puro, a parte imaginária dele tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero. Então, por exemplo, se eu tiver um número assim, ó, z igual 4 mais 0i. Esse número não é imaginário puro, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ele é um número real. Então, para o seu número ser imaginário puro, aquilo que acompanha o i, isso daqui, tem que ser diferente de 0. E outra coisa, esse número que está sozinho, que é a parte real, tem que ser igual a 0. Se cumprir essas duas relações, o número será imaginário puro, igual a letra B está pedindo aí. Então vamos lá, primeira relação. O número que está sozinho tem que ser 0. Se ele for 0, ele vai ser imaginário puro, ele não vai ter a parte real. Então, y² menos 1 tem que ser igual a 0. E o número que acompanha o i tem que ser diferente de 0. Se cumprir essas duas relações, ele é imaginário puro. Passando 1 para lá e tirando a raiz, teremos como solução y igual mais 1, y igual menos 1. Só que tem essa restrição aqui, ó. Quem é mais vai para lá menos. Então, y tem que ser diferente de menos 1. Então, esse número, para ser imaginário puro, ele tem que ser diferente de menos 1. Então, menos 1 aqui não serve. Então, a única solução que vale é y igual a 1. Então, a resposta é y igual a 1. Vou fazer um teste aqui para quem tem mais dificuldade, ó. O número que foi dado é esse daqui, ó. Observe que eu disse que o y tem que ser 1. Se o y for 1, pessoal, 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. 1 mais 1 dá 2. Esse número 0 mais 2i é um número imaginário puro, ó, porque o 0 não conta, sobra só o 2i. Então, esse número será imaginário puro quando y for igual a 1. Vem aquela pergunta, quando ele vai ser real, professor? Quando que esse número aqui, z igual y² menos 1, mais
y mais 1. I vai ser número real. Real não pode aparecer a parte imaginária. Para a parte imaginária não aparecer, ela tem que ser igual a zero. Conclusão, para esse número ser imaginário real ou real, y mais 1 tem que ser zero. Quem é mais, vira menos. Portanto, quando y for igual a menos 1, a parte imaginária some. Sobra só a parte real. E então esse número será um número imaginário real. Pronto, pessoal. Falamos sobre a condição de um número ser imaginário, imaginário puro e imaginário real. Agora vamos para uma revisão rápida. Primeira coisa, você não pode e não deve esquecer que i ao quadrado é igual a menos 1. Condição. Por que i ao quadrado é igual a menos 1? Porque na antiguidade o homem tentou encontrar uma solução para a raiz de número negativo, que não existia. E ele disse que quando eu tenho raiz de número negativo, por exemplo, raiz de menos 1, no lugar de raiz de menos 1, eu vou colocar, ele imaginou e falou que ia chamar de i. Então, se i é uma substituição da raiz de menos 1, se eu elevar ambos os lados ao quadrado, eu posso concluir que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, essa relação, pessoal, é fundamental. Tudo que você resolver de números complexos e aparecer i ao quadrado, você vai substituir por menos 1. Outra coisa importante, ó. I elevado a zero é 1, porque todo número elevado a zero sempre dá 1. I elevado a 1 dá i. I ao quadrado dá menos 1, como a gente acabou de ver. E i elevado ao cubo, ó, é i elevado a 1 vezes i ao quadrado. Conserva a base e somos expoentes. Eu sei que i elevado a 1 dá i, e eu sei que i ao quadrado é menos 1. Então, i ao cubo vale menos i. Então, pessoal, a única coisa que vocês precisam saber para resolver potência de números complexos é essas três relações, ó. 1, i, menos 1, menos i. Esses números sempre vão repetir de 4 em 4, ó. São 4 valores que vocês acabaram de encontrar, ó. 1, i, menos 1, menos i. Então, se eu quero calcular i elevado a 5, ó, 1, 2, 3, 4, o próximo volta aqui, vai dar 1. Se eu quero i à sexta, vai dar isso daqui. Então, vamos calcular, por exemplo, i elevado a 72. Eu tenho que saber que esses números repetem de 4 em 4. Se eles repetem de 4 em 4, basta eu pegar 72 e dividir por 4. 7 dividido por 4 dá 1. 32 por 4 dá 8 e sobra 0. O resto eu vou elevar aqui. Então, i elevado a 72 é a mesma coisa de i elevado ao resto da divisão desse número por 4. Quando eu dividi por 4, o resto foi 0. Então, é a mesma coisa de i elevado a 0. Então, numa provinha caiu lá para você de vestibular calcular i elevado a 72. Terá o mesmo resultado de i elevado a 0. Quanto que é todo número elevado a 0? 1. Então, eu já sei esse resultado. Vale 1. Próximo. Quanto que é i elevado a 36? Vamos pegar 36 e dividir por 4. Dá 9 e sobra 0. Então, i elevado a 36 é a mesma coisa de i elevado a 0. Ah, professor, e se o resto tivesse dado 3? Então, seria igual a i elevado a 3. Então, isso aqui vai dar 1 mais 1, 2. Vamos fazer mais revisão para corrigir agora o exercício 7. Revisão de produtos notáveis. Vocês aprenderam na 7ª série a resolver x menos 3 vezes x mais 3.
no qual vocês aplicavam a propriedade do chuveirinho, propriedade distributiva. Faziam a propriedade distributiva e chegavam nesse resultado aqui, ó. Corta, obtinham isso. Agora observe uma coisa, pessoal, quando vocês tiverem aplicar um produto notável é uma forma mais rápida de facilitar a vida de vocês. Eu quero calcular quanto que é x menos 3, que multiplica x mais 3. Se você não quer aplicar o chuveirinho aqui, percebe que são duas coisas de mesmos números, porém um sinal é menos e o outro é mais. A regrinha do produto notável é clara. Copia o que tem menos e eleva os dois lados ao quadrado, ó. Então vai ficar x ao quadrado menos 3 ao quadrado, que dá 9. Então, continuando aqui, teremos outro nível de revisão, ó. Conjugado de um número complexo. Conjugado de um número complexo é muito simples, é você trocar o sinal da parte imaginária. Então, nesse caso, a parte imaginária é menos 3i. Se eu trocar o sinal, vai ficar 8 mais 3i. Lembrando que é trocar o sinal da parte imaginária, não da parte real. E o número complexo, pessoal, eu represento com uma barrinha em cima, ó. Se eu chamei isso de z, esse outro vira o z com a barrinha, ou seja, está indicando um número complexo. O b, por exemplo, z igual a 2. Observe que esse número complexo só possui a parte real. Então, para eu escrever ele, o conjugado dele é só o 2. Se ele não tem parte imaginária, não tem o que eu trocar o sinal. E aqui z igual a menos 5i. Qual que é o conjugado desse número? O conjugado desse número é mais 5i. Você troca o sinal da parte imaginária. Então, em cima desses conceitos e dessa revisão, pessoal, vamos agora fazer a correção do exercício número 7. Na letra A, ele pede para você calcular i elevado a 80. Para você calcular i elevado a 80, basta você pegar 80, dividir por 4, vai dar 20 e sobra 0. O resto é o novo resultado, ó. I elevado a 80 é a mesma coisa de i elevado a 0. Então, o resto é o novo expoente. Se todo número elevado a 0 dá 1, então i elevado a 80 também vale 1. O próximo. Calcule z mais w. Simples, ó. Você tem o valor do z, que vale 2 menos 3i. E o w, 3 menos 4i. Então, você vem aqui e soma, ó, z, 2 menos 3i, mais o w, que é 3 menos 4i. Letrinha junta com letrinha, ó, parte imaginária com parte imaginária, e parte real com parte real. 2 mais 3 dá 5. Quem deve 4i e deve 3i, deve 7i. Acabou também. Agora o outro eu quero multiplicar w vezes z menos k. Então vamos lá. O w vale 3 menos 4i. Vou multiplicar pelo z, que vale 2 menos 3i. Então, pessoal, eu vou resolver primeiro isso daqui. Depois que eu resolver, eu vou subtrair o k, que vale 6i. É só você aplicar o chuveirinho, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Só que i vezes i ao quadrado. Agora você tem que tomar cuidado e lembrar que eu pedi que toda vez que aparecer i ao quadrado, você vai substituir por menos 1. Então, se você colocar menos 1 aqui, vai ficar
mais com menos vai dar menos 12. Então, vai dar 6, menos 9i, menos 8i, menos 12. Agora é só resolver, ó, letrinha com letrinha, parte imaginária com parte imaginária, número com número, parte real com parte real. Tenho R$6 e devo 12, devo 6. Devo 9 para mim e devo 8 para outro, estou devendo 17i. Então, portanto, esse resultado deu menos 6, menos 17i. Só que ele pediu para a gente pegar esse valor, que é a multiplicação de W com Z, e multiplicar isso por K. E K vale 6i. Agora é só fazer isso, ó. 6i vezes menos 6 dá menos 36i. O outro é de menos 17i vezes 6 vai dar 102. Menos 102i ao quadrado. Como sabemos que i ao quadrado vale menos 1, vai ficar menos 36i menos 102 vezes menos 1. Portanto, o resultado fica menos 36i, menos com menos, mais 102. Acabou esse aqui. Agora, o último exercício aqui para a gente resolver, ó. Z dividido por W, né? Então, eu tenho Z, que vale 2 menos 3i. E eu tenho W, que vale 3 menos 4i. Como foi dito em aula, resolver números complexos, pessoal, não é você dividir 2 por 3 e 3 por 4. É você sumir com o i que está aqui embaixo. Ué, professor, como que eu sumo com i? Você some com i multiplicando pelo conjugado dele. Você pega o número de baixo, multiplica pelo conjugado. O conjugado de 3 menos 4i, 3 mais 4i. Mas quem multiplica embaixo também multiplica em cima. Portanto, vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 3 dá 9. 3 multiplica 4 dá 12i ao quadrado. O de baixo eu posso aplicar aquele resuminho que eu falei de produto notável para vocês, ó. Duas coisas iguais, uma positiva e outra negativa. Eu copio a negativa e elevo ao quadrado o primeiro e o segundo. Então, vai ficar menos 12i, como é i ao quadrado vale menos 1, vai ficar mais 12, certo? Então, eu terei 6 mais 12, 18, parte real com parte real. 8 menos 9, menos 1. Menos 1i. O de baixo. 3 ao quadrado, 9. Menos o quadrado do segundo. 4i ao quadrado dá 16i ao quadrado. Como eu sei que i ao quadrado vale menos 1, então vai ficar 18 menos 1i e 9 mais 16. Então, a resposta fica assim, ó. 18 menos i sobre 25. Observe, pessoal, que antes, no começo do exercício, eu tinha i embaixo. Agora, eu não tenho i. Eu racionalizei, eu tirei o i de baixo. Então, isso é resolver uma divisão de número complexo. Eu espero que números complexos esteja claro para todo mundo. Qualquer dúvida, nós vamos tirar na sala de aula. Por enquanto, aquele abraço para todo mundo, pessoal. Fica com Deus aí.